para entregar esses trabalhos. Então, vamos lá. Depois da Mônica... Obrigada, Danilda. Depois da Mônica... Próximo. A Danilda está doida para falar, né? Maria da Conceição. Oi? Até que não. Não, até que não, né? Tem que apresentar, né? Então. Vamos lá. Não importa a ordem, né? Importa, né? Mas não adianta estar fugindo, né? Tem que fazer. Verdade. Estava certo, né? Josélia ficou logo deitadinha. Tá vendo? Cida apareceu. Maravilha. Então, vamos lá. Depois da Mônica, a gente vai agora para a Maria da Conceição, ver se a internet dela tá boa agora para ela apresentar. Oi, dona Maria da Conceição, deu certo? Vê, Conceição. Cuida, minha irmã. Vocês são dona de casa, como a maioria de vocês, né? Ainda tem neto para cuidar. Mas vamos lá. É um galo cantando. É o galo. É o galo da Conceição. Professora. Sim. Pois, falando da pesquisa qualitativa, aqui a dona Conceição, eu botei o conceito de qualitativo, sendo um tipo de método de investigação de base linguística. Não sei se era bem o que você estava querendo, mas me esforcei um pouco. E também o significado de qualitativo, que eu andei pesquisando, se refere a uma qualidade, à natureza dos objetos e não à sua quantidade. Eu achei um exemplo que não é nem bem uma cor bem, mas vamos lá. Que é um teste de hipótese através de um questionário estruturado e que é possível medir e quantificar e mensurar as respostas dos entrevistados e obter dados. Também serve para compreender aspectos subjetivos de um determinado fenômeno. Temos também o comportamento de um grupo de indivíduos. E do relativo também, continuando, tem a sua qualidade e que também determina questão. Seja ela questão burocrática, do meu ponto de vista, seja isso, né? E foi só isso. Até porque eu também estava na pesquisa aí do meu TCC, né? E aí tô... Mas... E a sua pesquisa, já adiantando que a sua pesquisa do seu TCC, ela traz uma pesquisa mais relacionada quantitativa ou qualitativa? Você usa questionário? Sim. A minha pesquisa que eu estou fazendo, ela é sobre a dificuldade da leitura e da escrita nos anos iniciais. Maravilha. Você vai trabalhar em algum... Eu achei um bom tema. Fiz até ela interrompendo. Eu já até trabalhei a pesquisa de campo e tudo. Entrevistei professores. E aí estou montando, né? Estou encaixando. Ótimo. Estou montando, aos poucos estou montando. Maravilha. Mas está sendo muito bom, professora. Ótimo. Esse então, também, a metodologia também ativa, não só porque eu esteja no meu TCC, mas também muito boa. Sim, em relação ao trabalho, né? Uhum. Pois é. Porque não só ela ativa, tem várias outras, né? Então, vamos lá. Como você falou, né?
Você falou rápido da questão da entrevista, né? E também o questionário. Então, a pesquisa qualitativa, ela tem por base justamente isso, né? Ela permite nós alcançarmos outros resultados além da simples observação, né? Então, no caso, você vai trabalhar as séries iniciais de uma determinada escola, você não vai trabalhar a escola toda, você vai escolher uma. Toda, é verdade. Então, a partir daí, você vai gerar questionários ou relatórios, né, para entrevistas para você trabalhar. Pois como voltando ao TCC. Exatamente por isso, professora, assim, que eu estou me esforçando cada vez mais no meu TCC em fazer sozinho. Eu decidi fazer sozinho, até porque uns rapazes com um grupo, outros iam fazer com outros. Aí eu também, não, eu fico mesmo sozinha, até porque esse período não está muito bom para gente ficar, né? Fico um pouco isolado um pouco. Mas eu estou gostando, porque eu estou fazendo descoberta sozinha e, através disso, eu estou com uma pessoa que está me ajudando, me orientando, e está muito bom. Ótimo. Estou me sentindo mais, porque eu estou só. E aí, quem está no grupo, professor, mas aí ainda pede ajuda de outros, eu digo, não, eu vou fazer só. Tá vendo? Então, é uma maneira de eu aprender a mais, mesmo com essa outra pessoa, mas pelo menos eu estou só no grupo, né, individual. E aí eu estou aprendendo, estou gostando. Hein? Que bom, Conceição. Certinho. E aproveitando, já que você está falando aí, né, mais uma questão em relação à pesquisa qualitativa, é uma pesquisa, né, diferente da quantitativa, né, que a gente já vai ver mais à frente, que ela dá voz às pessoas que estão sendo pesquisadas. No caso, você vai pesquisar os professores, né, do segundo ano do ensino fundamental, né, e aí vai trabalhar dessa forma. E vendo isso, professora, lhe atrapalhando, através do questionário que foi elaborado, que eu trabalhei na pesquisa, através da entrevista do TCC, vi que é bem diferente. Uns pensam e agem de maneiras diferentes. Não é respostas, entrevistas com respostas iguais. E sim, diferente. Isso. Né? Isso é bem, bem interessante, né? E você pode, né, como eu mostrei na aula passada, no trabalho meu, né? Você pode trabalhar tanto a qualitativa quanto a quantitativa no seu trabalho. Bem interessante. Com certeza. E aí, né, como você falou, né, você vai ter um retrato, né, uma perspectiva diferente de cada um dos entrevistados. O trabalho fica até mais rico, né? Aí cada escola, cada professor, né, tem seu método, sua maneira. A escola também já adota outro, né? E aí assim. Aí vendo que é diferente, né? Excelente. É isso aí. Olha, tá vendo? O galo dela só cantou no início, os passarinhos não cantaram mais, deu tudo certo. Não. Professora, porque eu liguei aqui para falar com você, mas eu vou te ligar aqui, viu? Senão vai atrapalhar. Tá bom, querida. Mas eu tô ouvindo aí, viu? Tá bom, então. Qualquer coisa você chama. Obrigada. Tchau, tchau. Não tá nada. Tchau, tchau. Vamos lá. Eu digo tchau como se estivesse encerrando a aula, né? Né, Cida? Como assim? Então, vamos lá. Depois da Conceição, a Mônica não está. Deixa eu marcar. Conceição. Agora, a Cida. Ana Maria da Costa Marcelino. É arrumar confusão. Então, falar sobre a pesquisa quantitativa, né? Quantitativa. Então, você quer o conceito e exemplificar. Conceito, ela que é uma pesquisa, que ela é uma classificação do método científico que utiliza diferentes técnicas estatísticas para quantificar opiniões, informações para um determinado estudo. Ela é também realizada para compreender e enfatizar o raciocínio lógico e todas as informações que possam mensurar sobre as experiências humanas. Aí, exemplo, neste tipo de pesquisa, os meios de coleta de dados, eles são estruturados
através de questionários, de múltipla escolha, entrevistas individuais e outros recursos que tenham perguntas perguntas claras e objetivas. E estes devem ser aplicados em rigor para que se obtenha uma confiabilidade necessária para os resultados. Assim, são os exemplos, né? Tem sobre os questionários, né? Tem que ser as entrevistas, tanta coisa. Ai, professora. Eu não falei nada. Fica à vontade, vai. Vamos lá. Vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo aí de pesquisa quantitativa. Lembra do que eu falei na aula passada? Né? Eu coloquei, né, que eu pesquisei sobre o número, né, quantas pessoas que recebiam, né, dinheiro por arrendar suas terras para a produção de energia, né, energia eólica. Então, foi analisado, né, uma comunidade dentro, né, por exemplo, se eu quiser pesquisar, aliás, eu tenho que ir afunilando, né, eu não posso trabalhar uma escola como a escola como um todo, né, eu vou escolher determinada turma, aí eu vou descrever, né, a quantidade de alunos, por exemplo, que tem, né, o ensino-aprendizagem mais, como que eu digo, mais avançado, né, a questão da aprendizagem, mais do que outros alunos. Depende da sua pesquisa, né, do que você queira pesquisar. No meu caso, foi quantas pessoas, né, foram beneficiadas com o arrendamento da terra. Então, ali, além de eu fazer gráficos, né, de eu fazer tabelas, eu também posso não, eu tenho que colocar no corpo do meu texto, né, descrevendo também o que eu encontrei a partir da minha pesquisa quantitativa. Cadê a Cida? Agora ela sumiu. Ah, tá ali. Procurando aqui na tela. Certo? Então, e o exemplo, Cida? O que, é que você tem de exemplo que você trouxe para a gente? Pois é, eu trouxe esse exemplo que ele tipo, é um tipo de pesquisa que, por meio dessa coleta de dados, né? Digamos assim, né, falando, tipo, né? Uma área precisa dar informações, dar coletas, né? Desses dados através das informações. Tem que as entrevistas, né? Individuais, que também são recursos, né? Que tenha perguntas objetivas, que sejam claras e objetivas. Então, resumindo aqui, tá? Você tem que fazer, né, traduzir em números as opiniões e informações que você coletou, né? Como você falou aí, através dessa coleta de dados, você vai traduzir em números, né, e opiniões lá no decorrer do seu texto. Trazer essas informações que você buscou através, né, e colocar também, requer também, né, como a gente sabe, o uso de recursos, de técnicas, e também de estatísticas, né, com porcentagem, média. Qual a porcentagem de estudantes, né, com autismo em determinada escola de alto longar, certo? Então, isso é uma pesquisa, né, quantitativa, tá bom? Pronto. Obrigada, Cida. Antônia Maria. Marcelino. Vamos lá. Depois da Cida, agora Josélia. Certo, Josélia? Mas já, professora, já. Tô ligeiro, né? Não tô te ouvindo. Tira o fone ou encaixa ele direitinho aí para ver.
Tira o fone ou fica... Ah, já tá sem fone já. Tá, então eu vou passar para o próximo aqui. Josélia, você vai ficar... Senão a gente vai perder tempo. Quando sua internet estiver boa, o fone estiver bacana, aí você acena, tá? Manda aqui no WhatsApp, eu falo aqui, ó, professora, eu já posso falar, tá bom? Mas ainda hoje. Encerra hoje, né? Então vamos lá. Antônia Fernanda. Fernanda. Antônia Fernanda está com a internet ruim. Gente, até agora só 5 alunos falaram. O restante tem sempre algum problema. O que a gente faz, Juliana, com esses alunos? Pergunta se joga com a Juliana. Você diminui a nota deles. Diminui ou manda ou pede para eles fazerem um trabalho. Eu vou pedir para eles fazerem por vídeo. Faça um vídeo, você explicando seu trabalho, porque manuscrito não dá certo. Explicando e tenta enviar durante a semana lá no grupo. Porque todo mundo vê o que foi que o outro colega, né, apresentou. Enviar trabalho, manuscrito. Professora. O último dia foi. Posso falar a minha? Já, Francineiro, tá? Deixa eu ver aqui a ordem certinho, tá bom? Tá certo. Então, Maria Domingas também não está. Ana Paula já Também a internet. Deve ser a Edileuza... internet, porque ela mora no interior. Edileuza a internet também. Oi. Professora, é a Arlete. Oi, Arlete. Eu tô assistindo a aula, viu? Eu consegui entrar, tô conseguindo, porque fica indo e voltando a internet. Tá bom, mas que eu bom que deu certo. Eu não assisti domingo passado, mas esse domingo eu tô assistindo a aula, viu? Ótimo, ainda bem, porque já ia ficar aprovada que eu falo. Não, eu tô assistindo aqui. Tá que bom? bom que deu certo. Tá bom. Edileuza também não está. Leidiane também não, porque ela tem um problema pessoal, ela vai tentar ver à tarde, né, com o pai, com a família dela, né? Vamos lá, agora seguindo a ordem. Antônio Marcos, depois Iranilda. Josélia, como eu falei, se você tiver com a internet boa, né, como você é a próxima, aí você pode se manifestar e apresentar, tá? Vamos lá, Antônio. E se você não apresentar durante a aula de hoje, aí você vai ter que seguir lá no grupo as orientações sobre o trabalho que tem que ser enviado até amanhã, certo? Eita, professora, como é isso, né? É isso, né, gente? Tem questão da internet, tem. E a gente tem que... O barco tem que andar, né? Vamos lá, Antônio Marcos, depois a Iranilda. Nossa, eu coloquei a Domingas 2 vezes. E depois a Domingas. O Marcos. Oi. Oi. Prontinho aí, tudo certo? Certo. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre citação indireta, não é isso? Ficou para mim. Vai ser bem interessante, então, porque já vi a Ana Paula comentando ali, e aí a gente vai, né? Porque é um assunto que, quando a gente vai, né, Antônio Marcos, escrever, tem hora que a gente fica na dúvida se é direto, se é indireto, e a gente vai ver aqui outro exemplo também. Fica à vontade aí. Certo. O que eu encontrei aqui é que citação indireta é um texto baseado na obra, né, do autor. As palavras desse autor não são literalmente transcritas, certo? O que isso quer dizer? Não é que não são as palavras do autor que vai para
para essa citação indireta, porque são o quê? São tipo meio que maquiadas as palavras deles, são feitas com outras palavras, muitas vezes, né? Altera um pouco aquele texto literário, aquela obra literária, né? Apenas as suas ideias é que são reproduzidas, né? No sentido da obra, da história. Não são utilizadas aspas, nem é feito outro tipo de destaque, sendo a citação apresentada no corpo do texto. Então, é um negócio meio assim, muito complexo, né? Com palavras estranhas, esse negócio de aspa, que eu não sei nem o que quer dizer mesmo. Como assim, Antônio Marcos? Não, porque não são utilizadas aspas, né? Eu não sei o que quer dizer isso. Uhum. Então, conclui aí que já a gente discute. Vamos lá. Não, basicamente isso foi que eu encontrei sobre citação indireta. Aí, tipo, um exemplo que eu possa dar, eu também não estou conseguindo achar aqui um exemplo que eu possa dar sobre uma citação indireta. Eu até perguntei para você se uma produção de tipo de uma novela ou de um filme que é baseada numa obra, se ela seria uma citação indireta. Mas aí sim, a gente vai trabalhar citação todos esses temas dentro da pesquisa, né, em educação, certo? Ó, vamos lá para um exemplo. No texto que vocês estão fazendo mesmo, né? Quando vocês, esse trabalho do resumo expandido, quando vocês se expressa, né, a ideia de outro autor com suas próprias palavras, né? Aí você não altera o que o autor diz, né? E aí você coloca toda a fala dele, certo? Então aí é uma citação indireta, certo? Vou colocar um exemplo aqui para vocês verem aqui Aí, basicamente, a citação indireta científica, no caso, é que você estava falando, né? Sim, é tudo, né, relacionado a trabalhos científicos, né? Ó, deixa eu abrir aqui. Pronto, um exemplo aqui. Então, citação indireta, né, é quando se expressa a ideia de outro autor, né, com suas próprias palavras, sem alterar ou deturpar, né, o sentido mesmo que vai trazer o texto, né? Então, tem dois exemplos aqui. Como parte do texto. Então, quando você coloca duas análises, a de Lemos, 1978, e a de Irhan, 1983, apontam para o baixo impacto. Você está dizendo aqui, ó, né, o que é que ele está falando, tá no texto dele, tá? Esses dois autores, o que eles estão falando. Outro exemplo aqui, e aí, nesse modo aqui, você não alterou, né, as palavras do autor, certo? Você colocou, né, o pensamento dele. Aí aqui, quando a ideia é expressa em um parágrafo, aí você coloca, né, o registro do conhecimento cumpre, né, ainda importante função. Você coloca, aí você traz aqui, ó, em caixa alta, né, em letra maiúscula, tudo que você colocou, ó, aqui no finalzinho do texto, certo? Essa é uma citação indireta, né? Você está expressando a ideia, né, do autor com suas próprias palavras, com as próprias palavras quem? Do autor, certo? Com as palavras do autor. Já vamos ver um exemplo aqui. Você encontra aqui. Não é isso. Marco menino pequeno, né? Como é que estuda, né? Vamos lá. Acabou o fogo, papai. Tá bom. Então vamos lá. Se vocês conseguem visualizar aqui na tela esse artigo, estão vendo? Mobilização. Aliás, musicalização. Só me confirma, Antônio Marcos, se dá para ver na tela aí, ó, o artigo. Dá. Musicalização no processo de aprendizagem infantil. Uhum. Então, vamos ver aqui onde é que tem uma citação indireta nesse texto.
Pronto. Olha aqui, ó. Né? Toda a fala do autor, ó, expressando aqui, ó, com suas próprias palavras, né? E aí você coloca no final, né, em caixa alta, né, letra maiúscula, é o ano e a página certinho do autor. Ou pode vir também, né, ó, outra citação aqui, ou pode vir também o corpo do texto. Eu acho muito rico um trabalho, e vocês podem fazer isso também, nos trabalhos de vocês, com essas citações, né? É só ver a questão mesmo do recuo, né? Tudo certinho. A fonte aqui, ó, do texto todo é 12, perdão, e aqui já é menor, né? Uma fonte menor que é 11, certo? É só ver essas questões aqui. É colocar com as palavras do autor, sem você alterar, né? Sem você alterar. Você não vai colocar de acordo com, né, Silva 2020, isso. Aí já é uma citação direta, certo? Indireta é diretamente com as palavras do autor, como a gente está vendo aqui no texto. Certinho? Foi, Marcos. Certo. Então, pronto, gente. Bem... Oh, meu Deus. Pois é, aqui as crianças aqui o tempo todo aqui no meio. Não me deixa, não. Fala, oi, Tá bom, titia. Fala então. aí pra titia. Oi. Tá Oi, bom, tá então. bom, gente. Certinho, Antônio Marcos. Pois pronto, é isso mesmo. Acho que deu para todo mundo entender, né, a partir desses exemplos aqui. Entendeu um pouco. E é para a gente colocar, né, as palavras do autor, né? E aí tem parte do texto. Você não vai fazer um texto todinho só com as palavras, né, só com citação, né, indireta. Você tem que saber mesclar ali, né, para ficar mais rico o seu trabalho. Certinho, maravilha. Pronto. Depois do Antônio Marcos, vamos agora para Iranilda. Oi, Iranilda, chegou a sua vez. Chegou minha vez. Agora eu tô nervosa. Nervosa? Por quê? Tá que nervosismo. A Cida, ela começou a sorrir, eu não sei o que era, será uma mistura de... A Cida é fresca, professora. A menina tá sendo gravada a aula. Era dor de barriga, filho. Entendi. A gente fica nervosa mesmo, né? Mas a gente não pode ficar, porque não é nada demais, né, Iranilda? Na hora da escola, professora. É o quê? Tô com saudade dela na sala de aula, gente. Ela só chega atrasada, né? Eita, Cida, eu te entrego? Sim, professora. Eu vou começar Vamos lá. aqui. Eu pesquisei o conceito segundo a ABNT, né, que é uma pesquisa, o meu tema é pesquisa de artigo científico, né? E ela é uma pesquisa mais acadêmica. Apresenta e discute métodos, ideias, técnicas e processos que resultam em uma pesquisa sistemática, né, científica. E ela tem que ter uma declaração do autor, né? Ela é voltada para o autor. Tem que ter autoria própria, né? Uma pesquisa científica. E aí eu montei aqui alguma base de como desenvolver essa pesquisa científica. Ela precisa ter clareza, simplicidade e precisão. Na clareza, deve ser livre de ambiguidade, quer dizer, não deve ter contrariedade, né? Tem que ser voltada para um conceito só, um conceito científico. O conceito científico, ele sempre tem que ter comprovações, né? De detalhes ou conjunturas inadequadas. Não pode ter isso, então tem que ter muita clareza. Tem que ter simplicidade para quem for ler esse relatório, né? Essa pesquisa. Deve ser de fáceis sentido, sem perder a autoridade ou a credibilidade científica. Tem que ter precisão. Os dados, as tabelas, as figuras, as fontes, as referências, os anexos, as citações
devem ser apresentadas de forma honesta e verificável, ou seja, ela tem que ter a precisão, eu tenho que saber se essa fonte que eu estou tirando é uma fonte verdadeira, porque a pesquisa científica ela é meio ao contrário da fundamentação teórica, né? Da pesquisa teórica. Até a gente vê que no decorrer do tempo, de acordo com o que eu vi no outro tipo de pesquisa dos meninos, o mundo está sempre com essas pesquisas científicas e teóricas. Às vezes ela até se contradiz, né? Porque um exemplo que eu tive pensando é um tema bem atual, que é a hidroxicloroquina, né? Quando as comprovações científicas dizem que ela não tem, como é que se diz? Fundamentação de que ela cura a Covid. Já os teóricos falam que sim. Então, há uma contradição. Também há contradição desde o começo dos tempos, quando você diz que quando se diz que o mundo foi feito, a Terra, né, foi criada da explosão do Sol. Aí já a fundamentação teórica fala que tem toda aquela questão bíblica, né, do contexto do início do mundo. Então, sempre há comprovação científica e teórica. Muitas vezes elas se contradizem e a humanidade fica, né, nessa balança do que acreditar. Mas a comprovação científica é a mais válida. Nós, como pedagogos, que estamos nos formando, a gente tem que se fundamentar o nosso ensino na comprovação científica, né? Sendo que a teoria também é importante. Eu não posso chegar na minha sala de aula e dizer, olha, o homem foi feito da costela de Adão. Isso é uma comprovação teórica. E quando que na científica, né, a gente foi criado lá do Homo sapiens, toda aquela pesquisa que engloba, né? A pesquisa se engloba, mas ao mesmo tempo ela se contradiz. Aí temos a estrutura, né, do artigo científico, que é aquele padrão lá que você explicou para a gente, né, sobre o nosso trabalho, título, resumo, a discussão. Não que isso possa seguir à risca, né? Nem todo artigo precisa ter isso, mas a maioria tem que ter os resultados, as referências, os sumários, que é de suma importância. Né? Mais ou menos isso. Aí eu escrevi aqui algumas dicas sobre como desenvolver um texto científico. Se o objetivo de qualquer texto é comunicar a mensagem dos outros, dos artigos científicos à publicação acadêmica. Cada um segue uma... Só não estou enxergando nem minha letra direita. Está me ajudando. Uma certa estrutura, mas o objetivo mesmo é comunicar, informar a mensagem da descoberta dos autores. Né? O artigo científico ele também tem que ter um encantamento, uma junção dos termos linguísticos, né? Não pode ser as frases sem ter a correlação certa científica. Tem que ter coerência, tem que ter coesão, tem que ter um encantamento para que quando o leitor começar a ler, ele se interesse para ler o artigo até o final. Né? Às vezes você começa a ler, nossa, uns parágrafos, como você diz lá no estudando, nossa, parágrafo enorme, que você, às vezes, não tem nem vontade de começar a ler, né? Tem que ter os parágrafos curtinhos, né? De acordo com a síntese final do parágrafo. E é isso, professor. Já? Nossa, falou 5 minutos só. Tá vendo? Tô brincando. Porque a gente programa assim, eu vou falar assim, 10 minutos, mas na hora de falar, vai pouco. Professora, ela está enxergando ruim de óculos novo, imagine sem óculos. Eu estou me adaptando, meu óculos é terrível. Gente. Maravilha, essa Cida, ela entrega, né? Então é isso. Você já fez, Eranildo, algum artigo científico? Sim, a gente fez, o professor antigo da outra disciplina, a gente já tem feito alguns artigos científicos. A gente está aprendendo a fazer. E a gente também está na parte do TCC, né? Esse artigo também científico, ele é muito... o pessoal que faz o TCC, ele se baseia muito nos artigos científicos, né? Tem que ter comprovação científica. Professora, eu escrevi bem aqui alguns exemplos, né? Do artigo científico, ele tem que estar dentro de quase todas essas pesquisas aí que as meninas falaram. A qualitativa,
a teórica, a quantitativa, porque a ciência ela tem que ter sua comprovação, aquela porcentagem lá, tantas pessoas tomaram cloroquina e não se curaram, tantas pessoas morreram, tantas pessoas. Então, isso tudo vai na quantitativa, né? E tem que ser a qualitativa uma que eu aprendi aqui, é a empírica, né? Esse nome mesmo? É que faz parte dos experimentos, né? Porque tem lá, a gente vê lá na TV, aqueles laboratórios, né? Mas a gente nem imagina que ali é pesquisa científica. Então, fazendo experimentos. Aí eu vi que aquele tipo de pesquisa ali é empírica. Iranilda, só um minutinho. Tá encerrando aqui, menos de 1 minuto, tá bom? E a gente continua à tarde, tá bom? Tá muito boa essa discussão sua aí. E à tarde a gente continua, tá? Porque nem deu tempo de falar aqui agora, né? Mas eu quero falar mais dessa pesquisa empírica também, com vocês, tá bom? Então a gente retorna à tarde. Bom almoço aí. Daqui a pouco estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau.